O palácio imperial ecoa com o som de espadas, entrechocando-se no pátio de treino. Duas figuras jovens lutam com uma ferocidade que vai muito além de um simples exercício militar. Caracalla, aos 17 anos, desfere golpes brutais contra seu irmão mais novo, Geta, cada movimento carregado de um ódio visceral que congela o sangue dos instrutores presentes. Quando Geta tropeça e cai, Caracalla não para. Ele continua atacando, a ponta de sua espada parando a poucos centímetros do pescoço do irmão caído. Seus olhos brilham com uma sede de sangue que não deveria existir entre irmãos, muito menos entre futuros imperadores de Roma. Esta não é apenas rivalidade fraterna, é o prelúdio de um dos reinados mais sanguinários da história romana, onde o poder será conquistado através do fratricídio e mantido através do terror absoluto. Septímio Severo observa da varanda imperial, seus olhos duros fixos nos dois filhos que um dia herdarão seu vasto império. O imperador africano, que conquistou o trono através de guerras civis brutais, reconhece em Caracalla a mesma fome de poder que o levou ao topo. Mas há algo mais perigoso ali, algo que o próprio Septímio nunca possuiu. Uma crueldade pura e sem propósito. Uma violência que não serve a estratégia alguma, além da satisfação sádica de causar dor. Ao lado do imperador, Júlia Domna, a imperatriz síria, conhecida por sua astúcia política e ambições desmedidas, sorri levemente. Ela vê nos filhos peças em um jogo de xadrez cósmico, ferramentas para perpetuar o poder da dinastia Severa, sem perceber que está criando monstros que um dia se voltarão contra tudo que ela construiu. A infância de Caracalla foi forjada no ferro frio da disciplina militar e no fogo ardente da competição fraternal. Desde os primeiros anos, Septímio Severo impôs aos filhos um regime de treinamento que transformaria homens adultos em sombras de si mesmos. Acordavam antes do amanhecer para exercícios físicos extenuantes, estudavam táticas militares até tarde da noite e eram constantemente testados em simulacros de batalha que frequentemente resultavam em ferimentos reais. O imperador acreditava que apenas através de sofrimento extremo seus filhos desenvolveriam a dureza necessária para governar um império construído sobre conquistas militares. Para Caracalla, essa educação espartana tornou-se uma segunda natureza, mas também alimentou uma raiva constante que buscava alvos para sua liberação. A presença de Geta intensificava exponencialmente essa raiva. O irmão mais novo era tudo o que Caracalla desprezava. Inteligente, onde ele era impulsivo; diplomático, onde ele era violento; admirado pela corte, onde ele inspirava medo. Geta demonstrava aptidão natural para línguas, filosofia e arte da governança, qualidades que Septímio Severo ocasionalmente elogiava, provocando em Caracalla uma fúria cega que ele mal conseguia controlar. Durante banquetes oficiais, quando Geta impressionava embaixadores estrangeiros com sua eloquência, Caracalla ficava sentado em silêncio, seus punhos cerrados sob a mesa, planejando mentalmente formas de humilhar o irmão mais tarde. Essa rivalidade não era simplesmente competição saudável entre irmãos. Era um ódio metafísico que crescia como um câncer na alma de Caracalla. A personalidade de Caracalla começou a cristalizar-se ao redor dessa animosidade central. Ele desenvolveu uma capacidade assustadora de guardar rancores, lembrando-se de cada ocasião em que Geta recebeu elogios ou atenção que ele acreditava merecer. Sua crueldade manifestava-se inicialmente em pequenos atos, torturando animais de estimação do irmão, sabotando seus exercícios de treinamento, espalhando rumores maliciosos sobre sua coragem ou masculinidade. Os servos do palácio aprenderam rapidamente a evitar Caracalla quando seus olhos assumiam aquela expressão vidrada que precedia seus acessos de violência. Alguns sussurravam que o jovem príncipe estava possuído por algum demônio, uma explicação que parecia mais plausível do que aceitar que tal maldade pudesse nascer naturalmente em um coração humano.
Júlia Domna, longe de tentar corrigir essas tendências, frequentemente as explorava para seus próprios propósitos políticos. A imperatriz síria havia chegado ao poder através de manipulação e intriga, e via nos filhos extensões de sua própria ambição. Ela alimentava deliberadamente a competição entre eles, sussurrando no ouvido de cada um que ele era o verdadeiro herdeiro, o filho mais capaz, o único digno de governar após a morte de Septímio. Essas manipulações psicológicas aprofundavam o abismo entre os irmãos, transformando rivalidade natural em ódio patológico. Júlia acreditava que poderia controlar ambos os filhos indefinidamente, usando um contra o outro para manter seu próprio poder intacto. Ela não percebeu que estava criando forças destrutivas que eventualmente consumiriam tudo em seu caminho, incluindo ela mesma. O teste definitivo chegou durante a campanha militar na Britânia, quando Septímio Severo decidiu levar ambos os filhos para completar sua educação marcial em combate real. A hostilidade entre Caracalla e Geta, até então confinada ao ambiente relativamente controlado do palácio, explodiu em violência aberta nas terras selvagens do norte da Britânia. Durante uma batalha contra tribos caledônias, Caracalla deliberadamente desviou reforços que deveriam proteger a posição de Geta, esperando que os bárbaros fizessem o trabalho que ele próprio desejava realizar. Apenas a intervenção de centuriões veteranos salvou Geta de uma morte que seu irmão havia cuidadosamente orquestrado. Esse incidente abriu os olhos de Septímio Severo para a verdadeira natureza do conflito entre seus filhos, mas sua própria saúde já estava falhando, e ele percebeu que talvez fosse tarde demais para corrigir os monstros que havia ajudado a criar. A saúde declinante do imperador intensificou a urgência da rivalidade fraternal. Ambos os príncipes perceberam que a sucessão estava próxima, e cada um começou a cultivar suas próprias redes de apoio dentro do exército e da administração imperial. Caracalla, reconhecendo suas deficiências em diplomacia e administração, concentrou-se em ganhar a lealdade das legiões através de generosidade com soldados e oficiais, prometendo aumentos de salário e bonificações que drenariam o tesouro imperial. Geta, por sua vez, buscou apoio entre senadores e administradores civis, apresentando-se como o herdeiro mais responsável e capaz de governar eficazmente. Essa divisão de lealdades criou facções rivais dentro do próprio coração do governo imperial, uma situação explosiva que ameaçava rasgar o império ao meio. Quando Septímio Severo finalmente sucumbiu à doença em York, em 211 d.C., suas últimas palavras aos filhos foram uma súplica desesperada: sejam harmoniosos, enriqueçam os soldados e desprezem todos os outros. Ele esperava que esse conselho final pudesse superar décadas de veneno familiar e criar uma parceria funcional entre os herdeiros. Em vez disso, suas palavras foram interpretadas por cada irmão como validação de suas próprias ambições e métodos. Caracalla ouviu: enriqueçam os soldados, e viu justificativa para sua estratégia de comprar lealdade militar. Geta ouviu: sejam harmoniosos, e interpretou isso como comando para que Caracalla se submetesse à sua liderança mais capaz. Nenhum dos dois ouviu o aviso implícito sobre o perigo que representavam um para o outro e para o império que herdavam. O cadáver de Septímio Severo ainda não havia esfriado quando seus filhos já começaram a planejar a destruição mútua que definiria o próximo capítulo da história romana. O funeral de Septímio Severo transformou-se numa demonstração grotesca da divisão que rasgava o coração do império. Caracalla e Geta caminhavam lado a lado atrás do corpo de seu pai, mas a distância emocional entre eles era tão palpável que até mesmo os cidadãos comuns de Roma notavam a tensão mortal que emanava dos novos imperadores. Cada gesto, cada olhar, cada palavra pronunciada durante as cerimônias era calculada para demonstrar superioridade sobre o irmão.
Quando chegou o momento de pronunciar os elogios funerários, ambos insistiram em falar, resultando em discursos simultâneos e incompreensíveis que transformaram um momento solene em farsa constrangedora. O povo romano assistiu horrorizado, enquanto seus novos líderes transformavam a despedida do imperador falecido numa competição de egos que prenunciava catástrofe iminente. A divisão do Palácio Imperial foi imediata e absoluta. Caracalla estabeleceu seu quartel-general na ala oriental, cercando-se de oficiais militares leais e veteranos das campanhas britânicas que admiravam sua coragem física e generosidade com os soldados. Suas salas eram decoradas com troféus de guerra, armas capturadas e mapas de futuras conquistas, criando uma atmosfera de preparação militar constante. Geta, por sua vez, ocupou a ala ocidental, criando uma corte mais refinada frequentada por senadores, filósofos, poetas e administradores civis. Suas salas exibiam obras de arte grecas, manuscritos raros e símbolos da sofisticação cultural que ele acreditava essencial para governar eficazmente um império diverso e complexo como Roma. A guarda pretoriana, tradicionalmente a espinha dorsal da segurança imperial, foi forçada a dividir-se numa decisão que violava séculos de tradição e protocolo. Metade dos pretorianos jurou lealdade a Caracalla, atraídos por suas promessas de bonificações generosas e sua reputação de bravura em combate. A outra metade alinharam-se com Geta, convencidos de que sua abordagem mais intelectual e diplomática oferecia melhor perspectiva de estabilidade de longo prazo. Essa divisão criou uma situação absurda, onde guardas que um dia haviam servido juntos, agora se encaravam com suspeita e hostilidade nos corredores do próprio palácio que deviam proteger. Comandantes pretorianos viviam num estado de tensão constante, sabendo que qualquer movimento errado poderia ser interpretado como traição por uma facção ou outra. As decisões governamentais tornaram-se impossíveis de implementar devido à necessidade de aprovação conjunta dos co-imperadores. Cada decreto requeria as assinaturas de ambos os irmãos, mas eles raramente concordavam sobre qualquer questão, por mais trivial que fosse. Propostas de Caracalla para aumentar o soldo das legiões eram automaticamente vetadas por Geta, que argumentava sobre impacto fiscal. Iniciativas diplomáticas de Geta eram sabotadas por Caracalla, que preferia soluções militares para todos os problemas. O resultado foi uma paralisia administrativa que deixou províncias inteiras sem orientação clara, criou atrasos perigosos na resposta a crises e minou a autoridade imperial em todo o mundo romano. Embaixadores estrangeiros partiam de Roma confusos sobre qual imperador realmente falava pelo império, criando oportunidades para inimigos explorarem essa fraqueza aparente. A tensão atingiu seu ponto mais perigoso durante uma reunião do Senado, onde ambos os imperadores compareceram para apresentar visões conflitantes sobre política externa. Caracalla defendeu agressivamente uma campanha militar massiva contra os partos, argumentando que apenas através de conquista gloriosa, Roma poderia manter seu prestígio internacional. Geta respondeu com uma apresentação meticulosa sobre os custos econômicos de tal empreendimento, propondo, em vez disso, uma série de tratados comerciais que fortaleceriam o império através de prosperidade econômica, em vez de aventuras militares. A discussão escalou rapidamente para acusações pessoais, com Caracalla questionando publicamente a masculinidade e coragem de seu irmão, enquanto Geta replicava atacando a inteligência e capacidade administrativa de Caracalla. Senadores assistiram paralisados, enquanto os dois homens mais poderosos do mundo se insultavam como crianças briguentas. Júlia Domna observava essa deterioração com crescente alarme. A imperatriz-mãe havia investido décadas construindo e mantendo o poder da dinastia Severa.
E agora via tudo ameaçado pela incapacidade de seus filhos de cooperarem mesmo nas questões mais básicas de governança. Suas tentativas de mediar eram rejeitadas por ambos os lados. Caracalla a acusava de favorecer Geta devido à sua educação superior, enquanto Geta alegava que ela sempre havia preferido Caracalla devido ao seu charme superficial e bravura física. A própria Júlia começou a perceber que suas manipulações anteriores haviam criado uma situação que escapava ao seu controle, mas sua natureza autoritária a impedia de admitir erro ou buscar soluções que exigissem sacrificar parte de sua própria influência. A proposta de dividir fisicamente o império em duas metades surgiu como última tentativa desesperada de evitar guerra civil aberta. Caracalla propôs tomar controle das províncias orientais, incluindo Síria, Egito e Ásia Menor, regiões ricas que poderiam financiar suas ambições militares contra Pártia e outros inimigos orientais. Geta governaria as províncias ocidentais, incluindo Espanha, Gália e Britânia, territórios que ofereciam estabilidade e riqueza agrícola adequadas ao seu temperamento mais administrativo. A proposta parecia logicamente sensata, mas Júlia Domna rejeitou-a categoricamente, reconhecendo que tal divisão destruiria permanentemente a unidade imperial que havia levado séculos para construir. Ela argumentou que nenhum imperador anterior havia considerado dividir o império como solução para disputas políticas e que fazer isso agora seria admitir fraqueza diante de inimigos externos que certamente explorariam a divisão. A rejeição dessa proposta deixou apenas uma alternativa: eliminação física de um dos irmãos. Ambos começaram a perceber que o Império Romano, por mais vasto que fosse, não era grande o suficiente para acomodar duas ambições imperiais igualmente grandiosas e mutuamente exclusivas. Caracalla, sempre mais direto em seus métodos, começou a recrutar assassinos entre seus apoiadores militares, oferecendo recompensas enormes para qualquer um disposto a eliminar Geta de forma que parecesse acidental ou justificável. Geta, mais sutil mas igualmente determinado, começou a explorar possibilidades de envenenar o irmão ou arranjar um acidente durante uma das caçadas que Caracalla adorava. Cada irmão mantinha provadores de comida, evitava aparecer em locais onde o outro pudesse estar presente e dormia cercado por guardas absolutamente leais. O Palácio Imperial tornou-se um campo de batalha silencioso onde cada sombra poderia esconder um assassino e cada refeição poderia ser a última. A corte romana assistia a esse drama familiar com fascínio horrorizado. Apostar no irmão errado poderia significar morte ou exílio quando o vencedor inevitável emergisse, mas permanecer neutro também era impossível numa situação onde ambos os lados exigiam demonstrações públicas de lealdade. Alguns senadores tentaram formar uma terceira facção que apoiaria qualquer solução pacífica, mas foram rapidamente marginalizados por serem considerados indecisos e não confiáveis por ambos os imperadores. A alta sociedade romana fragmentou-se em campos armados, cada um esperando que sua escolha de imperador os recompensaria generosamente após a vitória final. Ninguém duvidava que apenas um dos irmãos sobreviveria para governar sozinho. A única questão era qual deles provaria ser mais cruel e eficaz na arte do fratricídio. A manhã de 26 de dezembro de 211 d.C., amanheceu fria e nebulosa em Roma, como se os próprios deuses estivessem cobrindo a cidade com um sudário para ocultar o crime que estava prestes a manchar para sempre a história imperial. Júlia Domna havia convocado ambos os filhos para seus aposentos privados, alegando estar doente e desejando uma reconciliação final entre eles antes de sua suposta morte iminente. A imperatriz-mãe não estava realmente morrendo, mas sua mentira serviria como isca perfeita para o plano que Caracalla havia elaborado com precisão diabólica.
Geta, sempre mais sentimental e ligado emocionalmente à mãe, chegou primeiro, encontrando Júlia deitada em seu leito, cercada pelas trappings de uma mulher à beira da morte. Quando Caracalla chegou momentos depois, o palco estava montado para o que se tornaria um dos assassinatos mais chocantes da história romana. O cenário era perversamente íntimo. Júlia Domna estava deitada entre seus 2 filhos, segurando as mãos de ambos enquanto falava sobre amor fraternal e a importância de preservar a dinastia Severa. Suas palavras eram cuidadosamente escolhidas para desarmar Geta emocionalmente, fazendo-o baixar a guarda num momento de vulnerabilidade sentimental. Caracalla ouvia em silêncio, sua expressão facial mascarando a tensão mortal que corria através de seus músculos como eletricidade. Sob sua toga, a adaga que ele havia escolhido pessoalmente para este momento estava escondida, sua lâmina afiada até a perfeição pelos melhores artesãos de Roma. Quando Júlia finalmente sussurrou: "Abracem-se, meus filhos, e prometam-me que governarão juntos em harmonia", Caracalla moveu-se com a velocidade e precisão de um gladiador veterano. A lâmina penetrou no peito de Geta, logo abaixo do coração, numa trajetória calculada para causar dor máxima, sem morte instantânea. Caracalla queria que seu irmão soubesse exatamente quem o estava matando e por quê. Os olhos de Geta se arregalaram em choque e horror, não apenas pela dor física, mas pela realização terrível de que havia sido traído no momento mais sagrado possível, nos braços de sua própria mãe. Ele tentou falar, talvez para amaldiçoar Caracalla ou implorar por misericórdia. Mas sangue encheu sua boca, transformando suas palavras finais em gorgolejo ininteligível. Júlia Domna gritou, um som de anguish pura que ecoou através dos corredores do palácio, mas suas mãos estavam presas sob o peso dos 2 corpos lutadores, tornando-a testemunha impotente do matricídio psicológico que estava presenciando. O assassinato não foi rápido nem limpo. Geta lutou desesperadamente pela vida, agarrando-se às vestes de sua mãe, enquanto Caracalla continuava esfaqueando-o repetidamente, cada golpe acompanhado por sussurros venenosos sobre superioridade e destino imperial. O sangue espirraram nas paredes, nos móveis e, mais horrivelmente, na própria Júlia Domna, marcando-a literalmente com a culpa por ter criado as circunstâncias que tornaram este momento inevitável. Quando Geta finalmente parou de se mover, o silêncio no quarto foi quebrado apenas pela respiração ofegante de Caracalla e os soluços descontrolados de sua mãe. O novo imperador único de Roma estava coberto do sangue de seu irmão, mas seus olhos brilhavam com satisfação triunfante, como se tivesse finalmente completado sua verdadeira iniciação para o poder absoluto. A descoberta do corpo por servos do palácio criou pânico instantâneo. A notícia se espalhou através de Roma com a velocidade do fogo, causando terror entre todos que haviam apoiado Geta ou simplesmente manifestado simpatia por ele. Caracalla, longe de tentar esconder seu crime, imediatamente convocou uma reunião da guarda pretoriana para anunciar sua versão dos eventos. Com sangue ainda visível em suas roupas, ele declarou que havia descoberto uma conspiração de Geta para assassiná-lo e havia agido em legítima defesa. Sua história era transparentemente falsa para qualquer um com inteligência básica, mas foi aceita oficialmente pelos pretorianos, que reconheceram que questionar a palavra do único imperador sobrevivente seria suicídio. A farsa da autodefesa tornou-se verdade oficial do Império através do poder puro da intimidação. A Grande Purga começou antes mesmo que o sangue de Geta secasse completamente. Caracalla havia preparado listas meticulosas de todos os apoiadores conhecidos de seu irmão, desde senadores e administradores de alto nível até servos de palácio que haviam demonstrado preferência por Geta. A primeira onda de execuções focou em alvos de alta prioridade,
comandantes militares que poderiam organizar resistência, senadores influentes que poderiam legitimar uma oposição política e membros da família imperial que poderiam servir como pontos de unificação para uma rebelião. As mortes foram brutais e públicas, projetadas não apenas para eliminar ameaças, mas para aterrorizar qualquer um que pudesse estar considerando resistência. Publius Septimius Geta Antoninus, um primo que havia servido como conselheiro próximo de Geta, foi arrastado de sua casa no meio da noite e crucificado publicamente no Fórum Romano. Sua única transgressão havia sido oferecer conselhos administrativos competentes ao imperador morto. Lucius Fabius Silo, um senador veterano que havia tentado mediar entre os irmãos, foi forçado a beber veneno enquanto sua família assistia. Caracalla queria que todos entendessem que moderação e neutralidade eram crimes tão graves quanto oposição aberta. A esposa de Geta, Fúvia Plautila, foi estrangulada em seus aposentos junto com seus filhos pequenos, eliminando qualquer possibilidade de que os descendentes de Geta pudessem um dia reivindicar o trono. A violência se espalhou além do círculo imediato de apoiadores políticos. Caracalla ordenou a execução de historiadores que haviam escrito favoravelmente sobre Geta, gladiadores que haviam sido favoritos de seu irmão e até mesmo artistas que haviam criado retratos ou estátuas do imperador morto. A paranoia do novo imperador era tão extrema que ele via conspiração em qualquer demonstração passada de apreço por Geta, interpretando admiração artística ou intelectual como traição política. Escravos que haviam servido pessoalmente a Geta foram torturados até a morte. Suas execuções prolongadas para extrair confissões sobre supostas conspirações que existiam apenas na mente perturbada de Caracalla. A consolidação do poder através do terror estabeleceu o tom para todo o reinado subsequente de Caracalla. Ele havia descoberto que o medo absoluto era mais eficaz que lealdade comprada ou respeito ganho através de competência administrativa. Seus subordinados aprenderam rapidamente que sobrevivência dependia não apenas de obedecer suas ordens, mas de antecipar seus desejos mais irracionais e satisfazê-los antes mesmo que fossem expressos. A corte imperial transformou-se num ambiente de paranoia constante, onde cada palavra era pesada cuidadosamente, cada expressão facial era controlada, e cada interação era filtrada através do conhecimento de que o imperador poderia interpretar qualquer coisa como deslealdade merecedora de morte. Roma havia ganho um imperador único, mas perdido qualquer pretensão de civilização ou justiça no processo. Roma despertou para uma nova realidade sob Caracalla. A capital do mundo havia se tornado a capital do terror. Os primeiros meses após o assassinato de Geta foram marcados por ondas sistemáticas de execuções que varreram a cidade como uma praga. O imperador estabeleceu uma rede de informantes que incluía escravos, libertos, soldados e até mesmo senadores desesperados para provar sua lealdade através da denúncia de outros. Qualquer comentário crítico, qualquer expressão de saudade pelos tempos de Septímio Severo, qualquer menção nostálgica ao bom irmão morto era suficiente para garantir uma sentença de morte. As prisões de Roma transbordavam de acusados esperando execução, enquanto as ruas eram regularmente lavadas com sangue de vítimas cujos únicos crimes eram ter existido durante o reino anterior. As execuções tornaram-se espetáculos públicos elaborados, projetados tanto para entreter quanto para aterrorizar. Caracalla ressuscitou métodos de execução que haviam sido abandonados por imperadores anteriores como excessivamente cruéis, incluindo crucificação em massa, queima-viva e o uso de animais selvagens para despedaçar condenados no Coliseu.
O imperador frequentemente assistia pessoalmente a essas execuções, sentado numa tribuna especialmente construída, onde podia observar cada detalhe da agonia de suas vítimas. Suas expressões de prazer durante esses espetáculos eram tão perturbadoras que até mesmo centuriões veteranos, homens endurecidos por décadas de combate, desviavam o olhar com nojo e horror. Marcus Junius Brutus Damasippus, um historiador respeitado que havia começado a documentar os eventos do reinado de Caracalla, foi uma das vítimas mais simbólicas dessa onda de terror. Sua transgressão foi escrever que os anais de Roma choram por tempos mais nobres, uma referência oblíqua aos excessos do novo imperador. Caracalla ordenou que ele fosse amarrado a estacas no fórum e forçado a assistir enquanto seus próprios manuscritos eram queimados diante de seus olhos. Somente depois que todos os seus trabalhos foram reduzidos a cinzas é que permitiram que as chamas consumissem o próprio historiador. A mensagem era clara. A própria memória seria controlada pelo imperador, e qualquer tentativa de preservar versões não autorizadas da história resultaria em aniquilação total. O Senado romano, outrora o coração da deliberação política imperial, transformou-se numa assembleia de fantasmas viventes. Senadores compareciam às sessões sabendo que qualquer palavra errada, qualquer hesitação em apoiar propostas imperiais, qualquer expressão facial que pudesse ser interpretada como desaprovação, resultaria em morte certa. As deliberações tornaram-se exercícios em adulação competitiva, onde cada senador tentava superar os outros em demonstrações de lealdade ao imperador. Propostas eram aprovadas por unanimidade, em questão de minutos, não porque fossem sábias ou populares, mas porque votar contra qualquer coisa que Caracalla apoiasse era equivalente a assinar a própria sentença de morte. A paranoia de Caracalla não se limitava a opositores políticos óbvios. Ele começou a ver conspiração em toda parte, interpretando coincidências inocentes como evidência de traição complexa. Quando um comerciante de grãos mencionou casualmente que os preços estavam altos durante o reinado anterior, Caracalla ordenou sua tortura para extrair detalhes sobre uma suposta conspiração econômica contra o regime atual. Quando um grupo de gladiadores ganhou aplausos entusiásticos numa apresentação, o imperador interpretou isso como evidência de que estavam sendo usados para incitar rebelião popular contra sua autoridade. A lógica da paranoia tinha sua própria dinâmica interna, onde cada ato de violência criava novos inimigos reais, justificando retrospectivamente os medos irracionais que haviam motivado a violência inicial. A fúria mais devastadora de Caracalla manifestou-se contra a cidade de Alexandria, no Egito, uma das mais ricas e culturalmente sofisticadas do império. Os alexandrinos haviam cometido o erro imperdoável de fazer piadas sobre o imperador, criando sátiras que ridicularizavam seu comportamento errático e sua obsessão com Alexandre, o Grande. Quando relatos dessas zombarias chegaram a Roma, Caracalla entrou num estado de raiva que durou semanas inteiras. Ele organizou pessoalmente uma expedição punitiva ao Egito, não para resolver problemas administrativos ou militares, mas unicamente para satisfazer sua sede de vingança contra uma população que havia ousado rir dele. O massacre de Alexandria em 215 d.C. ultrapassou em crueldade até mesmo os piores excessos anteriores de Caracalla. O imperador chegou à cidade fingindo intenções pacíficas, até mesmo participando de cerimônias religiosas locais e oferecendo sacrifícios nos templos principais.
Essa performance foi cuidadosamente calculada para desarmar a população e reunir o maior número possível de cidadãos em espaços confinados, onde poderiam ser facilmente exterminados. Quando deu o sinal, suas legiões atacaram simultaneamente em todos os bairros da cidade, transformando ruas, praças e templos em campos de matança. Soldados receberam ordens específicas para não poupar ninguém. Homens, mulheres, crianças, idosos, todos foram mortos com igual eficiência brutal. O banho de sangue continuou por 3 dias inteiros. Caracalla havia ordenado que os corpos não fossem removidos, forçando os sobreviventes a viver literalmente cercados pelos cadáveres de seus familiares e vizinhos. Bibliotecas foram queimadas, obras de arte foram destruídas e monumentos históricos foram derrubados num esforço deliberado de apagar a memória cultural da cidade. O imperador queria que Alexandria servisse como exemplo para todo o império sobre o preço de desrespeitar sua autoridade. Estimativas posteriores sugerem que entre 50 mil e 200 mil civis foram mortos durante esses 3 dias, transformando uma das cidades mais prósperas do mundo mediterrâneo num cemitério a céu aberto. A justificativa oficial para o massacre foi que Alexandria estava planejando uma rebelião contra Roma. Uma alegação tão transparentemente falsa que nem mesmo os apoiadores mais leais de Caracalla conseguiam defendê-la com convicção. A verdade era que o imperador havia massacrado uma população inteira simplesmente porque eles haviam ferido seu orgulho através de piadas e sátiras. Essa desproporção monstruosa entre ofensa e punição demonstrava que Roma estava sendo governada não por um líder racional, mas por um psicopata cujos caprichos pessoais tinham força de lei imperial. O terror que o massacre inspirou em outras cidades do Império foi exatamente o efeito que Caracalla desejava. Ninguém mais ousaria criticá-lo, nem mesmo em privado, sabendo que cidades inteiras poderiam pagar o preço por irreverência individual. O abandono crescente de Roma pelo próprio imperador tornou-se outro aspecto definidor de seu reinado. Caracalla descobriu que não conseguia suportar estar na cidade onde havia assassinado seu irmão, onde cada corredor do palácio ecoava com memórias de Geta, onde cada senador o olhava com medo mal disfarçado que lhe lembrava constantemente de seus crimes. A paranoia que ele havia usado como ferramenta de controle começou a consumi-lo internamente, transformando-o em prisioneiro de seus próprios métodos. Ele passou a maior parte dos anos seguintes longe da capital, liderando campanhas militares que serviam mais como fugas psicológicas do que como necessidades estratégicas genuínas. Suas ausências prolongadas criaram um vácuo de poder em Roma, que foi preenchido por uma burocracia aterrorizada, que tomava decisões baseada não no que era melhor para o império, mas no que acreditavam que Caracalla aprovaria. Administradores gastaram mais tempo tentando adivinhar os humores do imperador ausente do que gerenciando províncias, coletando impostos ou mantendo infraestrutura. O resultado foi uma deterioração gradual, mas constante, da eficiência administrativa que havia sido a fundação do sucesso imperial romano. Estradas não foram reparadas, aquedutos não foram mantidos, e disputas legais acumularam-se sem resolução porque ninguém tinha autoridade ou coragem para tomar decisões significativas na ausência do imperador. O terror como política de Estado havia criado um império de escravos psicológicos, onde até mesmo os mais poderosos senadores e generais viviam em medo constante de despertar a ira imperial. Essa atmosfera de medo paralisante destruiu a iniciativa e criatividade que haviam caracterizado a governança romana em seus melhores momentos.
Em vez de propor soluções inovadoras para problemas complexos, funcionários limitavam-se a implementar mecanicamente precedentes estabelecidos, evitando qualquer ação que pudesse chamar atenção indesejada. O império, que havia conquistado o mundo através de audácia e flexibilidade estratégica, tornou-se uma máquina rígida, operando no piloto automático, incapaz de adaptar-se a novos desafios ou oportunidades. Em meio ao reinado de terror que caracterizava o governo de Caracalla, emergiu paradoxalmente um dos atos legislativos mais significativos da história romana. A Constituição Antonina, promulgada em 212 d.C., concedeu cidadania romana a todos os homens livres do império. Uma revolução legal que transformou milhões de súditos em cidadãos plenos com direitos teóricos iguais aos de qualquer romano nascido na própria capital. Este decreto representava uma mudança fundamental na natureza do império, expandindo a identidade romana muito além das fronteiras geográficas da Itália para incluir povos de culturas, línguas e tradições completamente diferentes. À primeira vista, parecia um ato de magnanimidade imperial sem precedentes. Uma generosidade que contrastava dramaticamente com a crueldade que Caracalla demonstrava em todas as outras áreas de sua governança. No entanto, a realidade por trás desta aparente benevolência era muito mais cínica e calculista. Caracalla não foi motivado por ideais de igualdade ou justiça social. Sua decisão foi puramente econômica, projetada para expandir dramaticamente a base tributária do império, num momento em que suas campanhas militares extravagantes e seus gastos excessivos com o exército haviam drenado o tesouro imperial quase até a falência. Cidadãos romanos estavam sujeitos a impostos mais altos e mais numerosos do que súditos não cidadãos, incluindo impostos sobre heranças, vendas de propriedades e certas transações comerciais. Ao transformar instantaneamente milhões de pessoas em cidadãos, Caracalla multiplicou exponencialmente as receitas potenciais do Estado, criando uma solução aparentemente elegante para seus problemas fiscais crônicos. A implementação da lei revelou ainda mais claramente suas motivações mercenárias. Equipes de coletores de impostos foram despachadas para as províncias mais remotas do império, com instruções específicas para identificar e catalogar todos os novos cidadãos, não para garantir que eles compreendessem seus novos direitos e responsabilidades, mas para assegurar que começassem imediatamente a pagar as taxas apropriadas. Muitos dos beneficiários da cidadania descobriram que seu novo status legal era mais uma carga financeira do que um privilégio, especialmente porque continuavam sem acesso real aos tribunais romanos, às oportunidades políticas ou às proteções legais que teoricamente acompanhavam a cidadania. O decreto criou também consequências imprevistas que complicaram enormemente a administração imperial. Repentinamente, tribunais locais foram inundados com casos envolvendo a aplicação da lei romana a situações que haviam sido anteriormente governadas por costumes locais. Juízes treinados apenas no direito de suas próprias regiões encontraram-se tentando interpretar e aplicar um sistema legal romano complexo a disputas envolvendo casamento, herança, contratos comerciais e crimes que poderiam ser completamente diferentes sob tradições legais locais. A confusão resultante criou uma crise no sistema judiciário que levou anos para ser resolvida e frequentemente resultou em decisões contraditórias que minavam a autoridade da lei. Paralelamente à Constituição Antonina, Caracalla embarcou em projetos de construção massivos, projetados para impressionar o povo romano e comprar sua aquiescência através de entretenimento e luxo público. As termas de Caracalla tornaram-se o símbolo mais duradouro desses esforços. Um complexo de banhos públicos que superava em tamanho e opulência qualquer coisa já construída em Roma.
O projeto empregou milhares de trabalhadores por vários anos, incluindo os melhores arquitetos, engenheiros, artistas e artesãos disponíveis no Império. O complexo final podia acomodar mais de 1.600 pessoas simultaneamente e incluía não apenas banhos de diferentes temperaturas, mas também bibliotecas, ginásios, jardins e salas de reunião social. A grandiosidade das termas era calculada para ofuscar a memória de qualquer projeto similar associado com imperadores anteriores, especialmente aqueles da dinastia Júlio-Claudiana, que Caracalla via como seus rivais históricos em grandeza. Cada detalhe foi projetado para demonstrar a superioridade de Caracalla como construtor e patrono das artes. Mosaicos mais elaborados, estátuas mais impressionantes, sistemas de aquecimento mais sofisticados e decorações mais luxuosas do que qualquer coisa vista anteriormente em Roma. O custo foi astronômico, drenando recursos que poderiam ter sido usados para manter a infraestrutura existente ou financiar projetos de utilidade pública real. Mas Caracalla estava disposto a pagar qualquer preço para estabelecer seu legado monumental. Outros projetos incluíram a expansão e renovação do Coliseu, a construção de novos aquedutos para abastecer seus complexos de banhos e a criação de jardins públicos elaborados que serviam tanto como demonstrações de riqueza imperial quanto como locais para distribuições gratuitas de comida ao populacho romano. Essas distribuições, conhecidas como panis et circenses, pão e circos, eram uma tradição imperial estabelecida, mas Caracalla elevou-as a níveis de extravagância nunca antes vistos. Além de grãos básicos, ele distribuía carnes exóticas, vinhos importados e até mesmo pequenos objetos de luxo como perfumes e joias baratas. A estratégia psicológica por trás desses gastos era manter o povo romano distraído e satisfeito o suficiente para não questionar os excessos de seu governo. Caracalla compreendia instintivamente que uma população bem alimentada e entretida era menos provável de se rebelar, independentemente de quão tirânico fosse seu comportamento em outras áreas. Os espetáculos que ele patrocinava no Coliseu eram particularmente elaborados, incluindo caçadas de animais exóticos importados de todo o Império, combates de gladiadores com equipamentos dourados e até mesmo batalhas navais simuladas que requeriam inundar a arena com milhares de galões de água. No entanto, essa generosidade pública contrastava grotescamente com sua brutalidade privada. Enquanto distribuía pão gratuito nas ruas, ele continuava executando cidadãos por ofensas menores. Enquanto construía banhos luxuosos para entretenimento público, ele torturava prisioneiros em calabouços privados do palácio. Essa dualidade esquizofrênica entre benevolência pública e crueldade privada criava uma atmosfera surreal em Roma, onde o mesmo imperador que oferecia entretenimento gratuito poderia ordenar a execução de espectadores que não aplaudissem com suficiente entusiasmo. A ironia mais profunda da Constituição Antonina e dos projetos públicos de Caracalla era que ambos foram financiados em grande parte pelo sangue de suas vítimas. As propriedades confiscadas de todos aqueles que ele havia executado durante suas purgas foram canalizadas diretamente para o tesouro imperial, criando um ciclo perverso onde assassinatos políticos financiavam benevolência pública. Cidadãos romanos que se beneficiavam das termas gratuitas estavam literalmente se banhando em luxo pago com os despojos de compatriotas mortos. Essa realidade macabra era compreendida por muitos contemporâneos, mas ninguém ousava mencioná-la publicamente, criando uma hipocrisia coletiva que corroía o tecido moral da sociedade romana. A visão distorcida que Caracalla tinha de si mesmo como um grande imperador baseava-se largamente nesses projetos públicos e na Constituição Antonina.
Ele genuinamente acreditava que a história o lembraria principalmente como um construtor generoso e um reformador legal visionário, em vez de um assassino psicopático que havia mergulhado o império em terror. Essa desconexão da realidade demonstrava o quão completa era sua alienação mental, da moralidade normal e do julgamento racional. Em sua mente perturbada, massacres eram apenas meios necessários para fins gloriosos, e qualquer sofrimento que ele causasse era justificado pelos monumentos que deixaria para a posteridade. A obsessão de Caracalla por Alexandre, o Grande, transcendeu a admiração histórica normal para tornar-se uma fixação psicológica que dominava completamente sua visão de mundo e suas ambições políticas. Esta fascinação havia começado na infância, quando tutores contaram histórias sobre o jovem rei macedônio que conquistou um império maior que qualquer outro na história humana antes de morrer aos 32 anos de idade. Caracalla, sempre competitivo e obcecado com sua própria imagem histórica, via em Alexandre não apenas um modelo a ser imitado, mas um rival através do tempo que precisava ser superado. Ele estudou obsessivamente cada detalhe da vida de Alexandre, suas batalhas, suas estratégias, suas conquistas e até mesmo suas fraquezas pessoais, procurando padrões que pudesse replicar ou melhorar em sua própria carreira imperial. A identificação de Caracalla com Alexandre intensificou-se dramaticamente após o assassinato de Geta, quando ele começou a interpretar o fratricídio como paralelo ao relacionamento complexo que Alexandre tinha com seus próprios rivais familiares. Caracalla convenceu-se de que, assim como Alexandre havia eliminado obstáculos ao seu destino, ele próprio havia feito o que era necessário para cumprir sua missão histórica. Esta racionalização permitiu-lhe transformar seu crime mais hediondo numa virtude estratégica, vendo-se como um líder decidido que não hesitava em tomar decisões difíceis pelo bem maior de suas ambições imperiais. A primeira manifestação concreta dessa obsessão foi a reorganização completa de seu exército pessoal para imitar as táticas e equipamentos usados pelas forças macedônias de Alexandre. Caracalla ordenou que uma divisão inteira de suas legiões fosse retreinada para lutar na formação de falange macedônia, com lanças longas chamadas sarissas e táticas que haviam sido abandonadas pelos romanos séculos antes em favor de métodos mais eficazes. Oficiais foram obrigados a estudar os generais de Alexandre e adotar seus nomes e títulos, criando uma bizarra imitação da corte macedônia antiga no contexto do Império Romano do século III. Soldados veteranos, acostumados com a disciplina e eficiência das táticas romanas tradicionais, ficaram confusos e demoralizados por essas mudanças aparentemente arbitrárias que pareciam reduzir sua eficácia em combate. A campanha militar mais ambiciosa de Caracalla foi sua invasão da Pártia, concebida explicitamente como imitação das conquistas orientais de Alexandre. Em 216 d.C., ele mobilizou um exército massivo e cruzou o Eufrates com a declaração grandiosa de que marcharia até a Índia, seguindo literalmente os passos de seu herói histórico. A campanha foi apresentada ao Senado e ao povo romano, não como uma necessidade estratégica ou resposta a ameaças específicas, mas como uma busca pessoal de glória que estabeleceria Caracalla como igual ou superior a Alexandre na história mundial. Essa motivação puramente egocêntrica criou problemas logísticos enormes, já que o exército foi organizado mais para impressionar do que para funcionar eficientemente em território hostil. Em realidade da campanha partiana, foi muito diferente da fantasia alexandrina que Caracalla havia imaginado. As táticas que funcionaram para Alexandre 3 séculos antes provaram-se inadequadas contra os métodos de combate desenvolvidos pelos partos, que haviam evoluído especificamente para neutralizar ataques frontal dos tipos favorecidos pelos macedônios.
Os arqueiros montados partos, usando táticas de hit and run que eram completamente diferentes dos métodos de combate que Alexandre havia enfrentado, infligiram perdas devastadoras nas formações compactas que Caracalla insistia em usar. Suas falanges macedônias foram repetidamente fragmentadas por ataques de cavalaria que exploravam exatamente as fraquezas que os romanos haviam aprendido a evitar através de séculos de experiência militar. As cidades da Mesopotâmia que Caracalla capturou durante essa campanha sofreram tratamento que refletia tanto sua crueldade pessoal quanto sua interpretação distorcida das conquistas de Alexandre. Quando Alexandre conquistou cidades, ele frequentemente mostrava misericórdia estratégica, incorporando populações locais em seu império e respeitando costumes religiosos e culturais que não ameaçavam diretamente sua autoridade. Caracalla, por outro lado, interpretou as conquistas de Alexandre como licença para carnificina indiscriminada. Cidades que se renderam foram saqueadas tão brutalmente quanto aquelas que resistiram. Populações civis foram massacradas sem consideração de idade ou gênero, e monumentos culturais foram destruídos num esforço de impor dominação romana através do terror puro. O massacre em Alexandria, revisitado neste contexto, torna-se ainda mais sinistro quando compreendido como parte da obsessão alexandrina de Caracalla. A cidade havia sido fundada por Alexandre como um dos maiores monumentos à sua grandeza, um centro de aprendizado e cultura que preservava sua memória através de bibliotecas, museus e instituições acadêmicas. Para Caracalla, destruir Alexandria não era apenas punir uma população irreverente, era um ato simbólico de superação de seu rival histórico. Ao aniquilar a criação mais duradoura de Alexandre, ele acreditava estar demonstrando sua própria superioridade como conquistador e construtor de império. A visita de Caracalla ao túmulo de Alexandre em Alexandria, pouco antes do massacre, foi descrita por testemunhas como um momento de colapso psicológico total. O imperador passou horas sozinho com o sarcófago de Alexandre, falando com o cadáver mumificado como se estivesse conversando com um rival vivo. Guardas relataram ouvir Caracalla, alternando entre súplicas por aprovação e desafios beligerantes, perguntando ao cadáver se ele aprovava das conquistas imperiais e declarando que suas próprias realizações superavam tudo que Alexandre havia feito. Quando finalmente emergiu do túmulo, testemunhas descreveram seus olhos como completamente vazios de razão humana. E foi imediatamente após essa visita que ele deu as ordens para o massacre da população alexandrina. O custo econômico e militar dessas campanhas alexandrinas foi catastrófico para o Império. Recursos que deveriam ter sido usados para manter fronteiras estabelecidas, reparar infraestrutura ou responder a ameaças reais foram desperdiçados em aventuras militares que serviam apenas ao ego perturbado do imperador. Legiões veteranas foram dizimadas em batalhas desnecessárias, enquanto fronteiras importantes ficaram desprotegidas porque Caracalla havia transferido tropas para suas fantasias orientais. A moral militar, tradicionalmente uma das forças principais do poder romano, deteriorou-se rapidamente quando soldados perceberam que estavam sendo usados como peças num jogo psicológico pessoal, em vez de servirem a objetivos estratégicos genuínos. A paranoia crescente de Caracalla também foi alimentada por sua obsessão com Alexandre, particularmente pela forma como o grande conquistador havia sido supostamente envenenado por seus próprios companheiros. Caracalla tornou-se obcecado com a ideia de que seus oficiais estavam planejando traí-lo da mesma forma que os sucessores de Alexandre haviam conspirando uns contra os outros após a morte do rei. Esta paranoia transformou-se em profecia autorrealizável,
já que seus oficiais, aterrorizados pelas execuções arbitrárias e pelo comportamento cada vez mais errático do imperador, realmente começaram a considerar assassinato como única forma de salvar o império e suas próprias vidas. O Palácio Imperial havia se tornado um labirinto de suspeitas, onde cada sombra escondia uma conspiração imaginária e cada sussurro era interpretado como evidência de traição. Caracalla desenvolvia uma rotina obsessiva de segurança que revelava o estado crescentemente deteriorado de sua mente. Ele mudava de quarto a cada noite, comia apenas alimentos preparados por escravos que eram executados imediatamente após servi-lo para garantir que não pudessem revelar seus hábitos alimentares a envenenadores potenciais, e mantinha múltiplos provadores que testavam não apenas sua comida, mas também sua água, vinho e até mesmo o ar em suas câmaras através de dispositivos primitivos que supostamente poderiam detectar venenos gasosos. Essa elaborada coreografia do medo consumia horas de cada dia e transformava as necessidades mais básicas da vida numa série de rituais paranoicos que serviam apenas para intensificar sua ansiedade em vez de aliviá-la. Seus relacionamentos com comandantes militares, tradicionalmente a espinha dorsal do poder imperial, deterioraram-se numa série de testes de lealdade cada vez mais extremos e irracionais. Caracalla inventava conspirações imaginárias e depois observava as reações de seus oficiais para determinar quem poderia estar envolvido. Ele espalharia informações falsas sobre planos de assassinato para diferentes grupos de comandantes, versões ligeiramente diferentes da mesma história, e depois monitoraria como essas informações circulavam para identificar supostas redes de conspiração. Quando as histórias inevitavelmente se misturavam ou foram mal interpretadas, ele via isso como prova definitiva de que complexas conspirações estavam sendo organizadas contra ele. A Guarda Pretoriana, elite militar responsável pela proteção pessoal do imperador, encontrou-se numa posição impossível. Caracalla, simultaneamente, dependia deles para sua segurança física e os considerava as ameaças mais prováveis à sua vida. Pretorianos individuais foram submetidos a interrogatórios regulares sobre suas atividades, associações pessoais e até mesmo seus sonhos, baseado na teoria de que conspiradores poderiam revelar seus planos através de conversas durante o sono. Oficiais pretorianos foram forçados a jurar lealdade diariamente em cerimônias elaboradas que incluíam sacrifícios sangrentos e invocações de maldições divinas contra qualquer um que traísse o imperador. Essas cerimônias, longe de fortalecer a lealdade, apenas enfatizavam para os pretorianos o quão pouco o imperador confiava neles. Marco Opélio Macrino, o prefeito pretoriano que eventualmente organizaria o assassinato de Caracalla, inicialmente tentou manter sua lealdade através de obediência absoluta e antecipação dos caprichos imperiais. Macrino era um administrador competente e soldado experiente que havia servido lealmente sob Septímio Severo, e inicialmente esperava que pudesse canalizar a energia destrutiva de Caracalla em direções mais produtivas. No entanto, conforme a paranoia do imperador intensificava-se, Macrino percebeu que competência e lealdade não eram proteção contra suspeitas irracionais. Caracalla começou a interpretar a eficiência administrativa de Macrino como evidência de ambições secretas, argumentando que apenas um homem planejando usurpar o trono se importaria tanto com detalhes de governança. As execuções de oficiais pretorianos acusados de conspiração tornaram-se eventos semanais regulares, cada uma acompanhada por torturas elaboradas, projetadas para extrair confissões sobre complôs que existiam apenas na imaginação imperial.
Caracalla desenvolvia teorias conspiratórias, cada vez mais complexas, frequentemente envolvendo redes de dezenas de pessoas que supostamente comunicavam-se através de códigos baseados em arranjos de móveis, escolhas de roupas ou até mesmo padrões de respiração. Investigações dessas teorias consumiam recursos enormes e frequentemente resultavam na execução de pessoas inocentes cujos únicos crimes eram ter sido notados pelo imperador durante um de seus episódios paranoicos. A deterioração mental de Caracalla tornou-se especialmente evidente durante sua visita ao túmulo de Alexandre, em Alexandria. Testemunhas relataram que ele passou 3 dias inteiros conversando com o sarcófago, alternando entre conversas aparentemente normais, como se Alexandre estivesse vivo, e explosões de raiva, onde acusava o conquistador morto de conspirar contra ele através de influências sobrenaturais. Ele ordenou que o túmulo fosse revistado em busca de dispositivos de espionagem, convencido de que inimigos estavam usando o local sagrado como base para operações de inteligência. Quando nada foi encontrado, ele concluiu que a conspiração era ainda mais sofisticada do que havia imaginado, envolvendo métodos de comunicação que transcendiam a compreensão humana normal. O colapso emocional no túmulo marcou uma aceleração na deterioração da capacidade de Caracalla de distinguir entre realidade e fantasia. Ele começou a ver Alexandre como um rival não apenas histórico, mas contemporâneo, competindo com ele pelo controle do Império Romano através de influência póstuma sobre seus subordinados. Qualquer oficial que demonstrasse conhecimento sobre história macedônia era imediatamente suspeito de estar recebendo instruções diretas do espírito de Alexandre. Bibliotecas foram revistadas e manuscritos sobre Alexandre foram confiscados, baseado na teoria de que esses textos continham códigos secretos que permitiam comunicação com o conquistador morto. As cartas que Caracalla escrevia para si mesmo, fingindo que eram mensagens de Alexandre, fornecem insights perturbadores sobre seu estado mental durante este período. Nesses documentos, preservados por acaso em arquivos imperiais, ele criava diálogos complexos onde Alexandre o advertia sobre conspirações específicas, oferecia conselhos sobre táticas militares e até mesmo expressava ciúme das realizações imperiais. Caracalla respondia a essas cartas como se fossem comunicações genuínas, desenvolvendo estratégias elaboradas baseadas em informações que ele próprio havia inventado. Secretários que eram obrigados a copiar essa correspondência ficavam aterrorizados pela evidência óbvia de que o homem mais poderoso do mundo estava completamente desconectado da realidade. A fase final da paranoia caracalesca foi caracterizada pela convicção de que até mesmo objetos inanimados estavam envolvidos em conspirações contra ele. Ele ordenou a execução de escultores cujas estátuas o olhavam de forma suspeita, destruiu pinturas que sussurravam durante a noite e mandou derreter moedas que se recusavam a circular adequadamente, como evidência de sabotagem econômica. Servos foram designados para vigiar móveis durante a noite para prevenir que conspirassem uns com os outros, e relatórios detalhados eram preparados sobre o comportamento de cada objeto no Palácio Imperial. Essas atividades consumiam tempo e recursos enormes, mas mais importante, demonstravam para qualquer um, com inteligência básica, que o imperador havia perdido completamente o contato com a realidade. A situação tornou-se insustentável quando Caracalla começou a aplicar sua lógica paranoica aos próprios soldados que dependiam dele para a liderança em campanha militar ativa. Durante sua expedição final contra os partos, ele ordenou execuções em massa de legionários baseado em evidências, como tipos de equipamentos que carregavam, províncias de origem ou até mesmo aparência física que poderiam indicar lealdades divididas.
Essas execuções não apenas drenaram suas forças militares, mas criaram um terror genuíno entre tropas que perceberam que sua própria sobrevivência dependia dos caprichos de um madman. Quando os soldados começaram a desertar em números significativos, Caracalla interpretou isso como prova final de que uma conspiração massiva estava sendo organizada contra ele, sem perceber que sua própria paranoia havia criado exatamente a situação que ele mais temia. A decisão de assassinar Caracalla não nasceu de uma conspiração elaborada ou de ambições políticas grandiosas, mas da percepção crescente entre seus próprios comandantes de que o imperador havia se tornado uma ameaça existencial tanto para eles pessoalmente quanto para a estabilidade do império como um todo. Macrino, o prefeito pretoriano que organizaria o golpe fatal, havia chegado relutantemente à conclusão de que preservar Roma exigia eliminar seu governante. Esta não era uma decisão tomada levianamente por um homem que havia dedicado sua carreira ao serviço leal da dinastia Severa, mas o reconhecimento pragmático de que Caracalla havia transcendido os limites da tirania normal para tornar-se algo genuinamente monstruoso que ameaçava destruir tudo que gerações de romanos haviam construído. A gota d'água veio durante uma reunião de comandantes militares, onde Caracalla anunciou planos para executar metade de seu próprio exército baseado numa interpretação de sonhos que ele acreditava preverem traição em massa. Ele havia desenvolvido uma teoria de que Alexandre havia aparecido em seus sonhos para adverti-lo sobre uma conspiração que envolveria exatamente 50% de suas tropas, e estava determinado a agir preventivamente, executando soldados selecionados aleatoriamente até atingir essa porcentagem. A proposta era tão obviamente insana que até mesmo os mais leais apoiadores de Caracalla perceberam que implementá-la resultaria no colapso total de sua capacidade militar e, provavelmente, numa revolta general que poderia rasgar o Empire em pedaços. Macrino organizou a conspiração com cuidado meticuloso, recrutando apenas um pequeno círculo de oficiais que compartilhavam sua convicção de que a ação era necessária para salvar Roma. Os conspiradores incluíam Marcial, um centurião cujo irmão havia sido executado por Caracalla numa de suas purgas paranoicas, e vários tribunos militares que haviam perdido soldados ou amigos nas execuções arbitrárias que caracterizavam o reinado imperial. Significativamente, nenhum dos conspiradores tinha ambições de tomar poder para si mesmo. Eles estavam motivados puramente pelo desejo de eliminar uma fonte de instabilidade que ameaçava destruir o império que amavam. O plano foi concebido para aproveitar uma das poucas vulnerabilidades na rotina de segurança obsessiva de Caracalla, suas necessidades fisiológicas básicas. Mesmo o imperador mais paranoico ocasionalmente precisava de privacidade para funções corporais. E durante essas pausas momentâneas em sua vigilância constante, ele ficava temporariamente acessível a um único atacante determinado. Marcial, escolhido como executor devido à sua reputação de coragem física e sua motivação pessoal, preparou-se meticulosamente para o momento quando poderia aproximar-se de Caracalla durante uma parada para necessidades pessoais durante a viagem militar. O assassinato ocorreu em 8 de abril de 217 d.C., numa estrada entre Edessa e Carrhae, enquanto Caracalla viajava com uma pequena escolta pessoal para visitar um templo local. A ironia da localização era que Carrhae havia sido o local da devastadora derrota de Crasso pelos partos em 53 a.C., uma batalha que demonstrara os limites do poder militar romano no Oriente.
Caracalla estava seguindo literalmente os passos de um dos maiores desastres militares da história romana, uma coincidência que historiadores posteriores interpretariam como simbolicamente apropriada para o fim de um imperador cujas ambições orientais haviam drenado recursos vitais do império. Quando a comitiva parou numa parada programada, Caracalla desceu de sua carruagem para aliviar-se atrás de arbustos na beira da estrada, acompanhado apenas por Marcial como guarda pessoal. Este momento de vulnerabilidade havia sido cuidadosamente antecipado pelos conspiradores, que sabiam que era uma das poucas ocasiões quando o imperador estava longe de sua guarda pretoriana completa e acessível a um único atacante. Marcial aproximou-se por trás e desferiu um único golpe de espada que cortou a artéria principal do pescoço de Caracalla, causando morte quase instantânea. O imperador que havia aterrorizado o mundo civilizado por 6 anos foi morto num momento de fraqueza humana básica, numa estrada poeirenta, longe das glórias de Roma, sem testemunhas além de seu próprio assassino. A morte foi tão anticlimática quanto sua vida havia sido dramática. Não houve últimas palavras heróicas, discursos de desafio ou gestos grandiosos de resistência. Caracalla simplesmente desabou na poeira da estrada, seu sangue misturando-se com a terra seca da Mesopotâmia, sua expressão final uma de surpresa total de que alguém havia finalmente conseguido alcançá-lo através de todas suas precauções paranoicas. O homem que havia passado anos imaginando elaboradas conspirações foi morto por um plano simples e direto executado por um único soldado, motivado por vingança pessoal e dever patriótico. A reação inicial dos soldados presentes foi de choque seguido por um alívio palpável que percorreu as fileiras como onda física. Homens que haviam vivido em terror constante das execuções arbitrárias de Caracalla perceberam instantaneamente que um pesadelo havia terminado. Não houve tentativas de capturar Marcial ou vingar a morte imperial. Em vez disso, soldados veteranos começaram a chorar abertamente, não de luto pelo imperador morto, mas de gratidão por estarem finalmente livres de sua tirania. O corpo de Caracalla foi tratado com o mínimo de cerimônia necessária para manter as aparências, mas ninguém expressou qualquer pesar genuíno por sua morte. Macrino assumiu o poder imperial imediatamente, mas sua ascensão foi complicada pelo fato de que ele não tinha conexões dinásticas ou legitimidade tradicional, além de ter organizado a eliminação de um tirano impopular. Sua primeira ação foi enviar mensagens para Roma anunciando a morte de Caracalla e apresentando uma versão cuidadosamente editada dos eventos que retratavam o assassinato como resultado de uma disputa pessoal entre o imperador e Marcial sobre uma questão menor, evitando qualquer sugestão de conspiração organizada que pudesse implicar outros membros da administração imperial. O Senado romano recebeu a notícia da morte de Caracalla com uma mistura complexa de alívio, ansiedade sobre o futuro e cuidado cínico sobre como reagir publicamente. Oficialmente, eles declararam luto apropriado e começaram preparativos para honras funerárias imperiais padrão. Mas em conversas privadas, muitos senadores expressaram gratidão de que o reino de terror havia finalmente terminado. A decisão de aceitar Macrino como novo imperador foi tomada rapidamente, motivada principalmente pelo desejo de estabilidade e pela ausência de alternativas óbvias da dinastia Severa que pudessem reivindicar o trono legitimamente. A morte de Caracalla marcou o fim efetivo da dinastia Severa, embora alguns parentes menores, posteriormente, tentassem reivindicar poder baseado em conexões familiares distantes. Júlia Domna,
A imperatriz mãe, que havia criado as condições para a rivalidade fraternal que definiu o reinado de Caracalla, sobreviveu seu filho por apenas alguns meses antes de morrer, supostamente por suicídio, incapaz de aceitar que sua manipulação política havia resultado na destruição de tudo que ela havia construído. Seu legado foi uma lição sombria sobre os perigos de usar filhos como instrumentos de ambição política, sem considerar as consequências psicológicas de tal manipulação. As reformas e projetos de Caracalla tiveram impactos duradouros que sobreviveram seu criador por séculos. A Constituição Antonina permaneceu em vigor e a expansão da cidadania romana que ela criou continuou moldando a identidade imperial muito depois que a memória do próprio Caracalla havia sido oficialmente condenada. As termas de Caracalla continuaram servindo a população de Roma por mais de 300 anos, tornando-se um dos monumentos mais duradouros de seu reinado e demonstrando a ironia de que suas criações mais benéficas sobreviveram enquanto seus atos de crueldade foram gradualmente esquecidos por todos, exceto historiadores. O período de instabilidade que seguiu a morte de Caracalla, conhecido pelos historiadores como a crise do terceiro século, demonstrou que seus excessos haviam danificado as estruturas fundamentais do governo imperial de formas que levaram décadas para reparar. Suas execuções em massa da elite romana haviam eliminado uma geração inteira de administradores experientes, criando um vácuo de competência que contribuiu para a fragmentação política subsequente. Suas campanhas militares dispendiosas haviam drenado o tesouro e sobrecarregado as legiões, deixando o império vulnerável a invasões bárbaras e revoltas provinciais. A análise histórica final de Caracalla revela um líder que personificou os perigos do poder absoluto, exercido por uma personalidade fundamentalmente instável e cruel. Ele demonstrou como um único indivíduo, investido com autoridade imperial, poderia causar danos duradouros a uma civilização inteira através de decisões motivadas por paranoia, vaidade e sadismo pessoal. Seu reinado serve como estudo de caso sobre como sistemas políticos baseados em autoridade pessoal, em vez de instituições, são vulneráveis aos caprichos e patologias de seus líderes individuais. Mais especificamente, Caracalla ilustra como a competição fraterna não resolvida e manipulação parental podem criar monstros políticos cujos danos transcendem suas próprias vidas. Sua rivalidade com Geta, alimentada por Júlia Domna e negligenciada por Septímio Severo, transformou-se numa força destrutiva que eventualmente consumiu não apenas os participantes imediatos, mas milhares de vítimas inocentes em todo o império. A lição permanece relevante. Líderes políticos não são criados no vácuo, mas são produtos de ambientes familiares e sociais que podem produzir tanto santos quanto tiranos, dependendo de circunstâncias específicas. O legado de sangue de Caracalla finalmente reside na demonstração de que mesmo o império mais poderoso do mundo não era imune aos efeitos corrosivos de liderança fundamentalmente corrupta. Ele provou que grandeza arquitetônica, generosidade pública e até mesmo reformas legais progressivas não podem compensar pelos danos causados por crueldade sistemática e instabilidade mental no mais alto nível de governo. Roma sobreviveu a Caracalla, mas cicatrizes de seu reinado permaneceram visíveis na estrutura imperial por gerações, lembrando futuras gerações sobre o preço terrível de permitir que o poder absoluto seja exercido por indivíduos inadequados para tais responsabilidades. Ele permanece na história não como o novo Alexandre que desejava ser, mas como um dos exemplos mais claros de como a ambição descontrolada e a crueldade sem limites podem transformar líderes potenciais em tiranos que ameaçam a própria civilização que pretendem governar. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal,
curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima.